Alonso vai até uma lan house para conversar com seu filho sobre tudo o que está acontecendo na vida dele. Também pergunta sobre o que está acontecendo com Santiaguinho e aproveita o tempo e a amizade linda que está tendo com o filho para falar ainda mais de Valentina. Valentina diz que não entende porque sua tia se declarou culpada, sendo que ela não matou ninguém. José Miguel e Gabi estão lá tentando acalmá-la também. Daí José Miguel diz: a Gabi nos disse que a dona Isabel pediu para trazer ela até aqui. Claro, depois que ela falou com a Ivana. Talvez aí está a resposta. Seja por isso então que a Isabel se declarou culpada por algo que não fez. Isabel sai acompanhada dos delegados, tanto da capital quanto então do local, e é levada então até Valentina. Lá, Valentina diz: você disse a eles que você matou Oscar Almeida, mas você não matou. E Isabel fica calada. Valentina então grita, mandando ela responder. O delegado local pede desculpas e diz que eles vão ter que conduzir a senhora Isabel até a cela. Nisso, Dr. Ernesto chega preocupado e questiona o que foi que houve. O delegado diz que ela está detida pelo crime de Oscar Almeida e que ela se declarou culpada, assinando então. Isabel diz a Valentina que foi ela quem matou então o Oscar. Todos ficam incrédulos e Valentina se nega em acreditar e diz que isso não é verdade. Dr. Ernesto pergunta a Isabel por que ela se culpou de um crime que ela não cometeu. O delegado pede que todos deixem então as perguntas para depois, pois eles vão conduzir Isabel até a cela. Valentina se agarra a Isabel e se nega então a aceitar e sair de perto dela. José Miguel e Gabi tentam então fazer Valentina se soltar da tia. Bom, nesse capítulo é uma gritaria só. Daí José Miguel manda que o delegado solte Valentina, pois vão acabar machucando. Segurando então Valentina com jeito, José Miguel diz: Valentina, por favor, vamos, solte Dona Isabel. Os policiais, então, estão apenas fazendo o seu trabalho. Chorando, ela diz que não quer que a levem. José Miguel diz que sabe, mas ela precisa entender. Daí, José Miguel consegue fazer com que Valentina solte a Dona Isabel. O delegado diz que mais tarde eles terão a oportunidade de falar com a detenta. Dr. Ernesto se apavora e José Miguel consola Valentina dizendo que tudo vai se resolver. Rodrigo está na casa quando alguém bate na porta. Ele vai atender e olha só quem é Cristina. Ele a recebe mal e ela lhe dá até um tapa e ele a joga no chão e a chama de animal. Caída no chão, Cristina grita que ele vai pagar muito caro pelo que ele fez à filha dela. Ele a puxa e diz: então a Maria da Luz já abriu a bocona, né? O que você pretende fazer? Hã? Pergunta então Rodrigo. Ela pergunta por que ele tinha que fazer isso com sua filha, a abusando. Rodrigo disse porque deu vontade, assim como deu vontade que ela perdesse o bebê que esperava, como também deu vontade nele de a expulsar da casa dele. Então Cristina grita e pergunta por que a Maria da Luz, o que ela fez a ele. Então, por que ele cismou assim com ela e desgraçou a vida da filha dela? Rodrigo pergunta se ela quer mesmo saber e se vai para tomar um gole de cachaça. Cristina pega uma faca e diz: você só se aproximou da fazenda para abusar da minha menina, né? E ele diz que aquela estúpida da Maria poderia ter tirado proveito dele e ter tido uma vida com ele, mas não, ele teve que pegar ela à força. Daí, Cristina pega a faca, parte para cima dele e diz que vai matá-lo. Rodrigo então quebra o copo no chão e encara Cristina de frente. Quando ela vai cortá-lo, ele então desarma ela e diz: quem vai morrer aqui é você, sua maldita, e começa a enforcar Cristina. Até ela perder totalmente o fôlego, e quando Filadélfio bate a porta e chega, se assusta então com o que vê ali e fica apavorado e pergunta se a Cristina está bem. Ela só se levanta e não diz nada e sai. Maria da Luz aconselha a Cristina a entregar Rodrigo ao delegado e até ele ser preso, elas devem ficar quietas, e as duas trocam frases de apoio e amor.
Cristina pede a Maria da Luz por ela para que perdoe por ter se apaixonado por um homem desgraçado que só surgiu para estragar com a vida delas. Enquanto isso, Alonso não suporta ver tanta tristeza em Valentina e decide assumir a culpa para deixar Isabel livre e foge então uma história. Na sala com o delegado da capital e Valentina, Valentina diz a Alonso que se ele forjou tudo, por que só agora assumir a culpa? O delegado Toledo diz que isso foi exatamente o que ele disse e perguntou a ele segundo antes. Valentina então pede para ficar sozinha com Alonso. Claro que os dois delegados estão lá, o da capital diz que se o delegado local permitir, assim será. O delegado local então permite e Alonso e Valentina ficam sozinhos para poderem conversar. José Miguel diz a Gabi e Horácio que entende como Alonso pode ajudar a Valentina. Ele não sabe como, mas que de qualquer forma ele vai agora mesmo à delegacia e vê no que pode ajudar. E então se vai. Sabemos que isso tudo é ciúmes, né? Gabi finaliza então uma compra lá em Horácio e quando ela vai pagar, Horácio diz que não precisa. Gabi insiste e Horácio diz que se ela quer mesmo pagar, que aceite então um pedido para eles saírem para jantar. O funcionário que está bem atrás diz a Horácio que é fã dele. Valentina diz que não entende onde se encaixam os fatos. Alonso diz a Valentina que ele é o único responsável por tudo o que está acontecendo e que se a tia dela está lá dentro é só porque ela quis proteger a Ivana. Valentina então questiona Alonso se Ivana pode ser mesmo culpada. Valentina diz: "Você não o matou, por que quer assumir uma culpa que não é sua?" Alonso diz: "Para mim, nunca foi fácil mentir para você, mas agora está sendo muito mais difícil." E ele diz: "Me ajuda, Valentina, a confirmar minha versão, só assim podemos evitar que mandem então sua tia para a cadeia." Daí, Valentina para no tempo e pergunta a Alonso se o que ele está fazendo é por ela. Chorando, ele diz que não poderia ficar de braços cruzados vendo o sofrimento dela. Valentina fica totalmente sem palavras e Alonso diz que eles podem dar um jeito nisso e pede a Valentina que ela fale com a tia dela e que desista da confissão. "Você tem que convencer então ao Toledo de que eu sou o assassino." Valentina não consegue reagir diante a grande prova de amor de Alonso. Enquanto isso, José Miguel chega à delegacia e dá de cara com Felipe, que está bem abatido. Quando Felipe tenta então confessar algo a José Miguel, o delegado chega para dizer que precisa conversar com o Felipe. José Miguel pergunta a Toledo se ele sabe onde está Valentina. O delegado diz que sabe muito bem onde ela está. Ela está falando com o Alonso lá na sala. José Miguel não gosta do que ouve. Enquanto isso, Valentina agradece a Alonso pelo que deseja fazer, mas não pode aceitar e diz que não pode permitir que ele seja preso por um crime que não cometeu. Alonso diz que Isabel também não e não é justo. Valentina diz que tem certeza que o Dr. Ernesto vai tirá-la de lá. Valentina então diz a Alonso que nunca vai esquecer o que ele tentou fazer por ela, mas ela não pode apoiar ele nessa decisão e é melhor ele confessar a verdade ao delegado. Alonso então alerta ela sobre Ivana, mas Valentina não acredita. Alonso chora e Valentina diz que Ivana está arrasada com tudo que está acontecendo. Sozinho então, Alonso chora muito quando Valentina se vai. Valentina sai e José Miguel disfarça muito bem os ciúmes e pergunta como andam as coisas por lá. Valentina diz que na mesma. Daí, ele então pergunta por que ela estava sozinha com Alonso na sala do delegado. Em seguida, Alonso sai. Daí, Valentina conta a José o que foi que aconteceu. José Miguel e Alonso, já lá na fazenda, trocam farpas e começam a gritar. Valentina diz que não suporta mais a briga entre eles dois. Quando, de repente, Rodrigo chega e Maria se assusta. O Rodrigo diz que veio para falar com a Valentina. Daí todos ficam calados, até que Rodrigo entra e diz que veio para se colocar à disposição dela por causa do que ele soube do que aconteceu com a dona Isabel. Alonso chega ao hotel e diz que ele recebe então uma carta, diz então o homem que atende a portaria. O homem diz que espera que sejam boas notícias.
E ele diz que quando seu filho lhe escreve ou lhe manda um desenho, é sempre uma boa notícia. Sandra passa correndo Felipe por causa de Felipe, alguma coisa que aconteceu. Alonso olha assustado, mas não entende.